Olá, turmas de segundo ano, tudo certo? Bom, então vamos continuar falando de Brasil Colônia, tá? Como eu disse pra vocês, é longo, a gente tá falando só da parte de ciclo de açúcar agora, tá? Estamos entrando na parte de ciclo do açúcar, falamos da parte administrativa, do processo inicial de colonização, de alguns atores, né, desse processo, como os jesuítas, por exemplo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do açúcar, que foi, então, né, o nosso primeiro grande motor econômico, digamos assim, tá? O Brasil, na verdade, ele vai entrar no mercado internacional, geralmente, né, no setor agrícola, né, atendendo interesses principalmente da metrópole, tá? É claro que os colonos que aqui vão se instalar também vão ter interesse no açúcar, obviamente, né, senão não seria produzido, mas então a gente vai falar um pouquinho sobre essa produção, né, e sobre a sociedade que vai se estabelecer então a partir do açúcar, certo? E que está muito vinculado ao que nós temos hoje em dia, em grande parte, né, dessa questão de mentalidades, costumes, etc, tá? Mais tarde, em outra aula, quando a gente for falar das invasões, né, de alguns grupos europeus aqui, né, como o caso da ocupação francesa, também vamos falar da ocupação holandesa, né? Mas agora, nesse momento, nós vamos concentrar mais em relação à questão do açúcar mesmo. Bom, então, o primeiro grande engenho, né, foi construído na cidade de São Vicente, na capitania de São Vicente, na cidade de São Vicente, certo? Chamava Engenho Erasmus, né, e grande parte desse investimento, engenho, ele era um sistema produtivo com vários espaços que a gente vai falar para vocês. Esse investimento ele era muito alto, ou seja, como eu disse para vocês, né, não era qualquer um, então, que poderia estabelecer um engenho de açúcar de fato. Em grande medida, também nós tínhamos investimentos de bancos externos, tá? Como, por exemplo, da região de Flandres, inicialmente, tá? E mais tarde, toda a região dos Países Baixos, da Holanda, também vai ser um espaço importante, certo? Bom, inicialmente, né, a gente tem poucas unidades, e mais tarde, com o lucro que o açúcar vai girando, a gente vai ter em torno de 400 já em 1610, ou seja, já no começo do século XVII, a gente já tem um número bem maior de engenhos, certo? Então, o açúcar era a principal, digamos assim, o principal produto, tá? E o sistema que vai se estabelecer aqui, então, vai ficar conhecido como plantation. A gente já falou basicamente da plantation, né, rapidamente quando falamos em colonização da América inglesa, já que no sul dos Estados Unidos é o mesmo tipo de produção e que ele tem 4 elementos fundamentais que vocês têm que saber para entender o que é a plantation, certo? Então, a plantation é um sistema produtivo que se baseia em uma cultura só, então é monocultor. Tá? Então, se baseia em uma monocultura. Essa monocultura geralmente ela visa o quê? A agroexportação, né? Ela é agroexportadora. Geralmente essa monocultura, então o produto agrícola, é voltado para a exportação, para os interesses então da metrópole. Então a metrópole portuguesa sabia que o açúcar era um produto importante, já tinha contato com esse produto, já tinha conhecimento, né, da sua produção, da plantação, enfim, já se fazia isso, né? Os portugueses já plantavam açúcar em outros espaços, em outros territórios do seu império, certo? Então eles tinham conhecimento e o valor realmente era muito alto no mercado. A gente tem que lembrar que também, não só porque a galera gostava de um doce, de fato eu os desculpo, né, completamente, é compreensível, mas também a gente tem que pensar que também tinha outros usos, né, usos medicamentosos, a gente não tem né, indústria farmacêutica nesse período. Então todas as especiarias têm outros usos que não só, né, o dar gosto docinho na comida, tá? Bom, então, basicamente a gente tem a monocultura, a gente tem a exportação. Uma monocultura, para realmente ela dar dinheiro, ela tem que usar um espaço muito grande, então o latifúndio é a terceira característica. E quem trabalha será a mão de obra negra africana, tá? A gente vai trabalhar uma aula só sobre a escravização negra africana, que vai ser basicamente a grande mão de obra. Quem vai trabalhar durante todo esse período, tá, pessoas? Na verdade, o Brasil vai se estruturar economicamente, materialmente, pelo trabalho negro, tá? Pelo trabalho negro escravizado. Quem trabalhava era a população negra, tá? Bom, então, basicamente são esses as quatro características da plantation que você sabe, tem que saber, tá? Isso aí é um ponto muito básico, certo? Bom, então, basicamente, tá, pessoas, também, a cultura do açúcar, ela vai criar também toda, né, não é só o açúcar, vão ser outros, né, alimentos, digamos assim, vinculados ao açúcar, inclusive, tá, que vão dar hábitos, digamos assim, vão criar hábitos, né, no Brasil, como a rapadura, né, como o caldo de cana, a cachaça, né, que vai ser um produto tipicamente brasileiro, as rapaduras, enfim, né, todo digamos assim, esses doces, enfim, né, vinculados
ligados ao açúcar também vão criar hábitos e vão se inserir na cultura, digamos assim, né, do que será o Brasil. Bom, basicamente também a gente tem que saber que como era o açúcar que dava dinheiro, né, em grande medida nós vamos ter a tentativa de aproveitar o máximo possível do território para a plantação do açúcar. Porém, nós vamos ter então momentos no qual, digamos assim, muitas vezes vai acabar faltando comida e a gente vai ter que ter grupos que vão ter que se especializar em produzir outras coisas, né? Então a gente vai ter pequenos proprietários também, nem todo mundo era, né, o dono do engenho, nós vamos ter pessoas, né, também pessoas brancas, enfim, né, mas também mestiços. A gente tem que pensar que a colônia ela vai se estabelecer, nós vamos ter uma grande miscigenação da população, tá? No primeiro momento a gente não tem nem mulheres aqui, né? Então grande parte das pessoas, né, dos colonos, enfim, né, vão se valer de mulheres indígenas, né, de várias formas, a partir do estupro, muitas vezes vão então, né, adotá-las, enfim, né, não diria um casamento, mas enfim, vão se valer dessas mulheres. Mais tarde nós vamos ter então mulheres brancas portuguesas vindo para cá, geralmente órfãs, né, enfim, que vão ser trazidas então né, para o Brasil. Mas o fato é que nós vamos ter algumas pessoas que não serão senhores de engenho, mas serão pequenos proprietários, né, rurais, que vão muitas vezes produzir então o alimento, né, necessário para sustentar a população. As pessoas não viviam de açúcar, obviamente, né, pessoas. Então, vamos plantar o quê? Principalmente mandioca. Mandioca é o centro da base alimentar, mas também outros produtos como milho, feijão, né, batata, enfim, né, outros produtos que também vão servir para essa alimentação desses grupos e depois também criar gado, né, os jesuítas vão ser muito responsáveis também pela criação de gado, né, em vários espaços do território, certo? E claro, nós vamos ter então o início do chamado tropeirismo, que vai ser exatamente as pessoas também que vão viver desse comércio, né, nessas regiões mais distantes. A gente tem que lembrar que nesse período é um mato dos infernos, né, pessoas não têm estrada boa para nada, né, e claro, nós vamos ter as capitais, né, principalmente próximas ao litoral, que vão ser então esses espaços centrais, né, esses espaços principais onde vai estar grande parte do comércio, né. Lembrando que, além da exportação, né, a grande parte desses senhores de engenho que vão paulatinamente enriquecendo nesse processo, nesse momento inicial do ciclo do açúcar, né, eles vão comprar produtos de luxo europeu, enfim, né, e geralmente quem fazia quem se apoderou do comércio, obviamente, eram portugueses, né? Então, essa mediação geralmente encarecia bastante os produtos oriundos da Europa, claro, tá? E que vai criar, então, um grupo que vai ter determinadas demandas de luxo, enfim, tá? Então, basicamente, em relação ao espaço do engenho, tá? Ele vai ser constituído por vários, digamos assim, vários espaços, vários blocos, digamos assim. Então, a gente vai ter as áreas florestais, que fornecem, então, madeira, principalmente, né? Nós vamos ter os espaços de cultivo, da plantação, né? Nós vamos ter o espaço da Casa Grande, que é onde, então, residia o senhor de engenho e sua família, né? Nós vamos ter a senzala, que é o espaço onde ficavam, então, em grande medida, as pessoas escravizadas, tá? Nós vamos ter, então, sempre tem, né, claro, a capela, o espaço de oração, né, onde muitas vezes, então, vinha, então, padre, passava, na época né, do mês ou do ano, enfim, que chegava lá e fazia muitas vezes as missas, mas tem sempre a capela, tá? E nós temos a área realmente, né, do engenho, que daí tem todo o aparato necessário para produzir, então, o açúcar grosseiro, né, que era o que era feito aqui. Então, fazia aquele chamado pão de açúcar, tá? Que era aquele açúcar mais grosseiro mesmo, e que depois era enviado, então, para então, os parceiros portugueses, que eram geralmente holandeses. Esses holandeses, eles iam fazer o refino do açúcar e depois a distribuição na Europa, tá? Dentro, então, da área do engenho mesmo, que era o espaço então, produtivo do açúcar, tu tinha todo o aparato, que era o quê? Era a moenda, né, que fazia, tu moía, então, aquela cana de açúcar. Daí tu tinha a parte também, né, das caldeiras, onde se fervia, né, a casa de purgar, enfim, toda a parte onde se fabricava, de fato, o açúcar. Então, isso estava dentro, isso era o engenho propriamente dito, tá? Então, lembrando,
O engenho era todo esse espaço produtivo, onde tinha então a lavoura, onde tinha, né, espaço de produção, a casa grande, a senzala, algumas hortas, espaços de cultivo para alimentação, né, da família e também, claro, óbvio, da população escravizada, certo? Que era quem fazia todo o trabalho da lida, basicamente, tá? Tudo bem? Então tá. Então essa é basicamente a estrutura da produção do açúcar. Vamos falar na próxima sobre a sociedade do açúcar, então, tá? Certinho.